Olá, boa noite. Boa noite, Jaqueline. Tudo bem? Tá Oi, conseguindo me ouvir? professor, boa noite. Boa Vou abrir a noite. câmera, só um minutinho, vou acender a luz. Tá joia. Somos só nós mesmo? Pois é. Ah, Ah, não, ó, chegou o Davidson. Boa noite, Davidson. Tudo bem? acho que ele não está ouvindo ainda. Tá ouvindo, Davidson? Estou bem, estou bem. Tudo bem, Cláudio? Jaqueline? Joia, Olá, boa joia. noite. Boa Sejam noite. bem-vindos. Bom, gente, vamos lá, né? Vocês já entraram na pós quando? Vamos nos apresentar aqui, porque afinal eu quero saber um pouquinho disso, de vocês sobre essa temática, né? Metodologias ativas. Está todo mundo falando de metodologias ativas, né? Ultimamente, principalmente, né? Teve uma amplitude aí pós-pandemia e durante a pandemia, né? Alguns professores se familiarizaram mais com essa temática. Não é uma coisa nova. Mas também ela é muito fácil, né, quando a gente fala de metodologias ativas, de ser mascaradas, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Deixa eu falar um pouquinho desse contexto aí. Boa noite, Ingrid, tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu nem E percebi aí? que o Tá em microfone estava trânsito? ligado. Desculpa. Espero que não tenha escutado a minha briga com o notebook, que não estava funcionando. Não, não Mas, se enfim, preocupe. Não, não, boa não noite a rolou essa todos. gafe. Ainda bem. Bom, gente, e aí eu queria que vocês se apresentassem, né? Eu vou me apresentar rapidamente, mas eu queria conhecê-los, né? Conhecê-las de uma forma mais, né, aprofundada. Até porque quando nós estamos falando de metodologias ativas, o primeiro passo, né, é um dos primeiros princípios das metodologias ativas, é nós sabermos com quem nós estamos tratando. Né, e a partir disso, a gente tomar um direcionamento, melhor direcionamento, para conduzir o processo, né, utilizando as metodologias ativas. Eu vi aqui pela lista de vocês, que a maioria de vocês, aliás, todos aqui estão de pós-graduação voltado para a área da educação, correto? Uhum. Né? Então, eu acho que tem aqui docência do ensino superior, tecnologias educacionais, né? Parte de orientação pedagógica, tem bem variados, mas todos numa perspectiva, né, da educação. Apesar de sermos uma turma voltada para a área da profissão docente, né, ou nos seus mais diversos segmentos, a gente tem aqui a perspectiva das metodologias ativas numa amplitude maior para além do contexto chão de sala de aula. Né? As metodologias ativas são muito utilizadas aí dentro do processo de criação. Né? As agências de publicidade utilizam muito quando vão trabalhar as questões do design thinking, que a gente vai falar um pouquinho disso também na nossa disciplina, que é uma forma também de né, botar em prática as metodologias ativas. E é interessante, um dos principais, né, o princípio básico das metodologias ativas é a gente tentar trabalhar da melhor forma possível com um grupo diversificado, plural, e que dentro dessa perspectiva a gente consiga conduzir o processo de ensino-aprendizagem, trazendo o olhar em que os estudantes sejam protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. É uma quebra de paradigma muito grande quando nós falamos de metodologias ativas, porque é desconstruir tudo aquilo que foi construído na nossa formação, né, que nós tivemos lá na educação básica e que ainda persiste dentro do processo de ensino-aprendizagem, que é aquela educação tradicionalista, onde o professor é o detetor de conhecimento e os estudantes são meras tábuas rasas, né? Como se fosse isento de conhecimento, numa perspectiva mais do que, digamos assim, da terminologia de transferir conhecimento do que construir ou reconstruir conhecimento. Então, quando nós trazemos essa perspectiva das metodologias ativas, é fundamental a gente saber com quem nós estamos falando, né? Com quem nós iremos construir e reconstruir conhecimentos. E a partir daí, a gente fazer as escolhas, né, dos melhores métodos dentro desse processo de ensino-aprendizagem. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho dessa distinção, que eu acho que muita gente tem essa dificuldade, principalmente quem não é muito do meio acadêmico, quem está ingressando no meio acadêmico agora, da diferenciação entre método e metodologia, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho essas definições aqui também. Bom,
eu sou Cláudio Amorim, eu sou nascido e criado aqui no Distrito Federal, sou do Distrito Federal. Estudei sempre na rede pública de ensino. Minha primeira graduação foi em licenciatura em História. Logo em seguida também eu fiz uma pós-graduação, como acho que é a Jaqueline, né, que está fazendo docência universitária, docência do ensino superior. Eu também, minha primeira especialização foi na área de docência, foi quando eu comecei a dar aula para os estudantes de pedagogia, numa instituição privada de ensino. E aí, nessa que eu de dar aula para estudantes da pedagogia, eu senti a ausência de parte do processo da licenciatura que o curso de História não me deu, que é justamente entender esse processo do ensino-aprendizagem numa perspectiva mais cognitiva. Né? Na História a gente aprende, né, didática e tal, mas nada aprofundado, como os processos, né, Vygotskiano, como Freireano, como, né, Piaget, Maria de Montessori, todas essas perspectivas de fazer o processo de ensino-aprendizagem foi simplesmente, na minha licenciatura, foi colocada, né, para fora do currículo. E aí eu fui fazer pedagogia, fiz pedagogia na Universidade de Brasília, e logo em seguida fiz outras especializações em Direitos Humanos, Diversidade e Cidadania, pela Universidade Estadual do Goiás, e meu mestrado na Universidade de Brasília em Políticas Públicas voltadas para a Educação. E agora eu estou fazendo o meu doutorado na Unicamp, direcionada à educação e suas tecnologias, né, numa perspectiva aí de utilizar as inteligências artificiais no processo de ensino-aprendizagem, que vai muito de encontro aí sobre as metodologias ativas. Tá, o que mais? Para além de profissão, também sou pai solteiro, tenho 3 filhos, adotei 3 crianças quando eu tinha 26 anos, sozinho, sem ninguém. Então sou pai solo de 3 crianças, que na verdade uma já está com 18, outro está com 15, outro está com 12. Trabalho na Secretaria de Educação, sou servidor da Secretaria de Educação. Atualmente, na Secretaria de Educação, eu estou no Conselho de Educação do Distrito Federal. Né? Então, o meu trabalho hoje dentro da Secretaria de Educação é analisar processos, né, de credenciamento e recredenciamento de toda a rede privada do Distrito Federal. Então, né, todas essas escolas que passam por, né, processo de abertura e de continuidade da oferta da educação, a gente analisa e constrói, por exemplo, as propostas pedagógicas, os regimentos escolares junto com as instituições. Na educação superior, eu já trabalho, né, desde 2009, também dentro da Secretaria de Educação, fui subsecretário de Educação. Foi uma experiência muito grande, porque foi exatamente na época que estourou a pandemia, onde a gente teve que colocar para rodar o ensino remoto aqui no Distrito Federal. Né? Foi uma experiência muito grande e dentro desse processo, a subsecretaria que eu estava, né, eu era responsável, era justamente a responsável pelo processo de planejamento. Né? Então, a gente planejava o calendário escolar, planejava como os processos de aprendizagem seriam realizados, e uma outra subsecretaria, que é a Subsecretaria de Educação Básica, vem na perspectiva de pensar como que esse processo pedagógico seria concretizado, né, nas diversas etapas e modalidades de ensino da rede pública de ensino. E foi um desafio muito grande. Bom, também sou pesquisador do INEP, eu sou elaborador de item, lá para aquelas provas que você já deve ter ouvido falar, a SAEB, né, os Sinais, o Enem, o Enseja. Então, sou colaborador lá também como elaborador de itens. E é isso, minha pequena trajetória profissional. Né? E aí, quando eu começo a trabalhar com as tecnologias digitais, né, dentro desse processo, comecei lá atrás. A primeira vez que eu trabalhei com educação à distância foi em 2005, dentro da Universidade de Brasília, na Universidade Aberta do Brasil, e a gente já falava muito, mas não de uma forma tão conceitual e tão colocada em prática sobre as metodologias ativas. Né? E as metodologias ativas, apesar da perspectiva, né, e um olhar que muitas vezes se tem, que as metodologias ativas só podem ser praticadas utilizando ferramentas digitais de informação, também é um conceito muito vago sobre essa perspectiva, porque as metodologias ativas vai muito além da ferramenta a ser utilizada dentro do processo. E a gente precisa ter um cuidado muito grande, né? Quando eu falo assim, que muitas pessoas disfarçam as metodologias ativas como um processo realmente ativo de ensino-aprendizagem, que na verdade não são. Um exemplo claríssimo, a gente vê muita escola que fala assim, a nossa escola, a nossa proposta pedagógica, ela é direcionada nas metodologias ativas. E aí, quando você vai analisar o contexto, o dia a dia da escola, você percebe que o que ele fala que é metodologias ativas é simplesmente a digitalização de um recurso pedagógico já existente. Então, eu falo assim, nós temos aqui tablets que são utilizados dentro do processo da metodologia ativa, mas o professor utiliza aquela ferramenta de forma correta,
ou ele só simplesmente digitalizou o livro didático, algumas coisas, e pediu para os estudantes, né, ao invés de fazer no caderno ou no livro, fazer ali, né? Teve uma intencionalidade ativa ali, ou só simplesmente transferiu, né, o recurso pedagógico para o meio digital, mas a forma de se fazer continua da mesma forma que, como se ele estivesse fazendo, né, com o recurso mesmo físico. Então, são questões que a gente precisa, quando estamos pensando nas metodologias ativas, da intencionalidade de cada ação que nós estamos fazendo e quais são as responsabilidades dentro, né, dos atores envolvidos nesse processo. O papel do professor muda dentro dessa configuração, dentro do processo de ensino-aprendizagem, o papel do estudante também muda numa perspectiva de torná-lo ele como o grande sujeito do processo de ensino-aprendizagem. E existem, né, várias formas disso acontecer dentro, né, daquilo que nós iremos diagnosticar, né, que esse é um princípio norteador das metodologias ativas, é eu diagnosticar, né, a que nível, ou que etapa, ou que processo, né, de construção e reconstrução os estudantes estão, para que eu possa, a partir daquele diagnóstico, planejar a minha aula e utilizar o método que coloque o estudante como sujeito ativo no processo, que aí isso é a construção do que chamamos de metodologia ativa, né? E aí a gente tem várias ferramentas a serem feitas isso, né? Tanto da forma na modalidade à distância, como na modalidade presencial, como, né, na hibridização do processo de ensino-aprendizagem, né? Momentos presenciais, momentos à distância, né? Essa questão que a gente fala muito, né, da educação à distância, dentro de uma perspectiva das tecnologias, a gente entender um pouco o que é, na verdade, essa definição de tecnologia, de inovação, mas bem aprofundando um pouco nessa perspectiva. Mas, para isso, como eu disse, eu preciso conhecê-los e conhecê-las, né? Me diga aí, Jaque, me diga aí, Deidson, Ingrid, quem são vocês, de onde vocês vieram, se já atuam na área da educação, se atua, qual é o nível que atua, né? Qual é a perspectiva da pós-graduação, por que fez a pós-graduação, né? Metodologias ativas, o que você acha, o que não acha? Vamos lá, vamos bater um papo aqui. Hoje como é que é? É um café de apresentação para a gente poder ver quais são os rumos que a gente vai seguir na nossa disciplina. Posso começar, então? Pode, por favor. Bom, eu sou a Jaqueline, eu sou psicóloga, eu atuo na área de psicologia desde 2014. Atualmente eu estou como psicóloga clínica, né? Então, depois que eu encerrei a graduação pela Universidade Católica, eu fiz uma outra pós-graduação que foi em teoria psicanalítica pelo CEUB também. E, paralelo à atuação da área de psicologia clínica, eu sempre trabalhei em áreas de educação também. Então, na época, eu estava numa subsecretaria de ensino e valorização profissional. Na minha trajetória ali anterior também, né, de estágios e experiências anteriores, sempre estive vinculada a essas áreas de ensino. E aí, no meio disso, assim, surgiu a oportunidade de dar aula, né? Então, eu dei aula por 4 anos em curso técnico, a partir de um curso que eu tinha feito na época, que era um curso de métodos e técnicas de ensino. Eu fiz numa instituição que eu trabalhava, né? Eu estava no GDF na época, num cargo comissionado. E aí, esse curso abriu portas aí para eu me inserir em curso técnico, né? Então, eu dava as disciplinas de psicologia dentro desses cursos de técnico de enfermagem, técnico em administração, né? E ali eu comecei a me familiarizar mais, assim, com a sala de aula e gostar mais disso, assim, né? Então, na minha área, geralmente as pessoas já, quando têm o interesse pela carreira acadêmica, fazem o mestrado, né? A minha foi de um outro ponto ali. Eu comecei primeiro a ver como que seria, né, o meu desempenho também em sala de aula, para depois, de fato, investir numa formação mais sólida, né? Porque o mestrado ele demanda também um tempo a mais da nossa carga horária semanal. E aí, esse ano eu optei por fazer a pós, né? Depois que eu vi também, pesquisei em algumas instituições para conseguir me inserir, né? Talvez aí nessa área mais acadêmica, para posteriormente fazer o mestrado. Mas atualmente, assim, a minha maior parte da minha experiência, né, durante a semana, realmente é em consultório, né, na área de psicologia clínica. E não estou mais trabalhando no GDF, né? Então, atualmente estou mais atendendo mesmo, até porque a nossa demanda aumentou bastante, né? E aí eu optei por voltar a estudar para ver como que
pode ser, assim, né, futuramente, ter um pouco mais de experiência também nessa área educacional, que eu gosto muito. Então, eu estou gostando muito da pós-graduação, está sendo uma oportunidade bem interessante. É isso. Você já ouviu falar de metodologias ativas? Sim, já ouvi falar. Inclusive, numa última experiência que eu tive, trabalhei na área de treinamento num hospital, né? Então, a gente trabalhava muito com essa parte aí de treinamentos, né? Então, tinha essa base da metodologia ativa dentro dos treinamentos. Aham. Legal. Bem-vinda, Jaque, bem-vinda. Obrigada. Vamos lá, Davidson, vamos por ordem de chegada. Você chegou aí, depois vai indo. Beleza. Mais uma vez, boa noite. Eu sou o Davidson. Eu moro em Ceilândia, cresci e nasci em Ceilândia, aqui Distrito Federal. Sou formado em jornalismo e formei em 2013 pelo IESB. Desde 2010 que eu sempre atuei em projetos sociais, em programas voltados para empreendedorismo cultural, principalmente no programa Jovem de Expressão, que também fica aqui na Ceilândia, que é um programa bastante conhecido, que trabalha com empreendedorismo cultural e capacitação de jovens, né, principalmente na área do audiovisual, fotografia, produção de eventos, né, festivais. A gente também tem lá um pré-vestibular, né, que tem dado bastante resultado. E desde 2018, 17 para 18, eu faço parte de um projeto do SESI com a Unesco, né, que se chama Educação Livre, um programa que tem foco em uma plataforma digital que oferece capacitação para jovens que estão fora do mercado de trabalho, que por alguma razão também não concluíram os estudos. Então, são trilhas de aprendizagens de curta duração sobre português, matemática e algumas soft skills, planejamento, organização, né? E essas competências e habilidades para o século XXI e para o mercado de trabalho. Então, eu cheguei lá para trabalhar na área de comunicação, né, em si, né, redes sociais, né, social media, e já tem uns 2 anos, desde a pandemia, que eu estou no núcleo de conteúdo, também produzindo conteúdos para eles, né, desde da produção arte visual, mas também na criação e produção de trilhas, edição de vídeos, né, dos outros colegas que trabalham do núcleo de conteúdos do projeto. Eu estou fazendo a pós-graduação, essa é a minha primeira pós, né, pós-graduação Novas Tecnologias para a Educação, que eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou fazendo agora, então queria também dominar minimamente essa linguagem, né? Já que eu não sou da área de educação, eu queria pelo menos estar a par, né? Quando tinha as reuniões com design instrucional, né? Enfim, também me apropriar também desse formato de educação. E eu acho que a metodologia ativas vai me ajudar justamente nisso também. A gente trabalha, de certa forma, além dessas trilhas de aprendizagem, com também metodologias ativas, porque além do percurso que esses jovens fazem dentro da plataforma, eles também têm, independendo do projeto do parceiro, eles também têm oficinas presenciais, onde eles vão discutir, debater, co-criar, né, novos conteúdos em cima daquilo que eles aprenderam, principalmente com jovens que estão cumprindo medida socioeducativa, porque essa parceria tem, esse projeto tem um braço na Fundação Casa em São Paulo e com jovens que estão cumprindo medida socioeducativa no estado do Ceará. Então, tem tudo a ver com o que eu estou fazendo agora, né? E, inclusive, no programa Jovem de Expressão também, né? Que tem as oficinas, né? Que eles a gente demanda ali, né? Uma temática e eles vão produzir seus enredos, suas histórias, seus conteúdos, né? Tornar prático, né? Aquilo que eles estão aprendendo lá. Além também desse espaço de fala e escuta, né? Porque são jovens de periferia que de alguma forma podem estar à margem de alguma coisa e que eles precisam também debater, discutir aquilo que eles têm necessidade, né? Então, também tem esse espaço ali que eles podem se expressar, né? Então, não é um trabalho que eles fazem de forma... Tem uma hierarquia, mas eles também produzem, dão opiniões, né? Inclusive em relação a novas formações que vão ter, né, num próximo ciclo, né? Então, ele tem essa oportunidade de definir o que eles vão aprender, né, durante o período que eles estão lá. Além de depois fazerem parte do projeto, né, ser inseridos ali, o projeto tem muito disso, assim, né, de quem está lá hoje foi aluno alguns anos atrás, como eu, como outros colegas que estão lá. Legal, Davidson. É bacana, né? Eu acho que o grande lance da educação, não sei vocês, assim, quando vocês
Jaqueline, Davidson, vê isso, né, quando a gente consegue visualizar que o processo de ensino-aprendizagem traz resultados, né? Obviamente não é um resultado que a gente vê assim de forma rápida e estanque, né? Mas quando a gente vê o processo de, né, ao longo, sei lá, de um semestre ou de um ano, né, de determinado grupo, a partir da construção que eles participaram, né, como você colocou aí, eles fazem a escolha dos projetos, eles fazem a escolha, né, eles decidem quais são os percursos, né, que eles conseguem alcançar. Isso, né, dentro do processo de escolha, né? E é isso que eu falo, que o que é até interessante isso, o Sistema S tem muito dessa pegada mesmo, voltada para o empreendedorismo, mas é aquilo, né? Se a gente pega isso, se você pegar isso e comparar como foi sua educação básica lá atrás, né? Essa participação que você vê hoje dentro do projeto que você atua lá, se a gente pega a nossa educação né, na rede pública, a gente pouco teve essa possibilidade de opinar sobre o processo de ensino-aprendizagem, né? E ainda muitas escolas fazem isso, né? O estudante não participa do processo. Quando a gente fala de avaliação, não sei se vocês tiveram alguma disciplina sobre avaliação educacional ou vão ter sobre, que trata muito dessa perspectiva da avaliação também, que nós fomos criados dentro do processo avaliativo em que nós somos punidos, né, e classificados o tempo todo. Né, viemos de um tipo de avaliação que era só somativa, né, o de 0 a 10, ou a menção, né, SS, MS, né, quem é o melhor, quem é o pior, quem é a turma melhor, né, geralmente aquela divisão de turma dentro dos espaços escolares, né, a turma A e B é a turma da galera mais inteligente, a turma C, D e F são os mais bagunçados, né, esse tipo de classificação. E aí quando a gente tem esse, né, percebe isso, que o processo educacional, quando a gente tem resultados, né, eu acho que e tendo o estudante como o próprio co-participante, né, do processo de criação, né, você usou o termo aí de cocriação, que é uma linguagem muito específica aí do design thinking, a gente tem esse olhar e consegue perceber, né, que como é possível eles mesmos construírem e acharem os resultados a partir da perspectiva deles, né. E quebrar isso dentro da gente demanda muito, o que já dizia Paulo Freire, a famosa praxis, né, que é justamente o fazer pedagógico, né, é você tornar-se professor a partir do seu fazer, né, profissional, seu dia a dia ali dentro do seu contexto. E que cada contexto vai nos trazer métodos que vão permitir que a gente faça as metodologias ativas a partir de onde eles estão inseridos, né. E isso vem bem, por isso que Paulo Freire ficou muito conhecido, porque ele utilizou das metodologias ativas para alfabetizar mais de 90 adultos, né, em 45 dias, né, que ele ficou conhecido. Né, é bem conhecido dentro da educação de jovens e adultos por esse motivo. Porque ele utilizou das metodologias ativas, colocando o estudante, os alfabetizandos, como sujeitos do processo, mas trazendo para ele uma lógica, né? Uma lógica dentro do processo que tem um significado ali para ele aprender aquela palavra. E aí ele utiliza muito da questão, né, do conhecimento, né, do cotidiano. Quando ele vai ensinar enxada, por exemplo, ele primeiro dá um contexto, né? O que a enxada representa na tua vida, né? Vai construindo, né? A enxada representa seu meio de sustento, né? A enxada o seu patrão utiliza da sua força para isso, mas na produção, no lucro, né? Vem essa perspectiva, será que a distribuição é igual? Para depois ele construir a questão do conhecimento, né? Da junção dos códigos ali do alfabeto. Isso é um método utilizando, mas colocando o sujeito para conseguir entender dentro do processo da alfabetização o que aquilo significa, qual o significado e a significância de determinada temática dentro do conhecimento que ele está ali construindo. Então, ter esse olhar, né, e a gente entender que as metodologias ativas, né, e aí quando a gente fala de metodologias ativas, primeira impressão que se tem, né, quando a gente vai de uma escola, por exemplo, privada, ou numa escola até mesmo pública, conversando com professores, quando eu estou dando aula de formação de professores de formação continuada, quando a gente fala de metodologias ativas, o imaginário do senso comum, né, que é aquele imaginário sem embasamento muito científico, traz uma perspectiva que as metodologias ativas exigem recursos financeiros para que ela possa ser executada. Né, dentro de uma perspectiva, a metodologia ativa tem que ter uma estrutura física assim assado para ela poder ser execuível, né? Eu preciso de recurso tecnológico, eu preciso que a sala tenha data show, eu preciso que eu tenha a lousa, né, digital para que o professor, né, utilize ali, né, de forma diferenciada, eu preciso ter tablets, eu preciso, enfim, vários recursos. Sendo que, na verdade, quando nós estamos tratando de metodologias ativas, nós estamos tratando de um fazer pedagógico em que as variações dos personagens modificam daquilo que nós tivemos ao longo, que ainda temos, né, da formação que é colocar dentro da responsabilidade do professor toda a potencialidade, toda a fragilidade dentro do processo de ensino-aprendizagem,
né? E que, na maioria das vezes, dentro desse processo, quando ele não é, realizado de forma eficiente e eficaz, né, a culpa do processo, né, de não aferição do processo construído ali com os estudantes, cai sempre na prerrogativa do estudante, que é o incompetente do processo, né? E aí, muitas das vezes, a gente critica e a gente fala muito aí das grandes avaliações, das avaliações em larga escala, né? Que são, por exemplo, o SAEB, a Educação Básica, todo ano é avaliada pelo Ministério da Educação, a política pública de avaliação para que o governo possa aferir a qualidade da educação. E isso é aferido de acordo com indicadores, né, de qualidade construído lá pelos estatísticos do Ministério da Educação, e que dentro desses indicadores, cada escola, cada região tem metas a serem cumpridas, né? E aí, quando nós colocamos, né, e falamos das metodologias ativas, e estamos sempre, né, essa é a grande desconstrução que precisamos pensar sobre as políticas educacionais que nós temos no Brasil, né, voltadas para o processo de ensino-aprendizagem, porque é bem antagônico. Se vocês pegam os dados conceituais, né, que vai falar sempre de educação, porque a educação tem que respeitar a pluralidade, tem que respeitar a diversidade, a inclusão, né? Na educação, a gente tem, né, tem a questão democrática dentro desse processo, né? E temos que olhar como um todo, né, para o processo de ensino-aprendizagem. E aí, quando a gente chega nessas avaliações de larga escala, nós aferimos e verificamos tão somente o estudante, né? Se o estudante é bom em matemática ou se ele é bom em português, né? Se ele consegue alcançar a meta ou se ele não consegue alcançar a meta. Se a escola é boa ou se a escola é ruim, né? Analisando tão somente o estudante dentro do processo, sem levar em consideração aquilo que a gente chama de outros dados, né? Os dados contextuais. Né? O estudante do Distrito Federal é ruim em português, né? Não alcançou a meta que foi estabelecida para o ano de 2023. Mas, para além disso, não foi alcançado, quais são os contextos que aquela escola, aquela região possuem, que talvez interfira e interferem, na maioria das vezes, para que o estudante não tenha alcançado, aquela escola, na verdade, não tenha alcançado a meta que foi proposta. Exemplo, a escola daquela região, ela recebe merenda todos os dias, né? Os professores, os estudantes possuem transporte escolar, existem, por exemplo, bibliotecas para os estudantes em cada etapa, cada modalidade de ensino. Quais são os projetos pedagógicos criados pela escola para trabalhar com aquela comunidade ali, com aquela escola, com aqueles estudantes, né? A rotatividade dos professores é muito grande. Então, são dados contextuais que interferem, sim, dentro do resultado do processo, né, de aprendizagem dos estudantes. Eu não posso levar em consideração tão somente se o estudante é bom ou ruim em matemática, se levar em consideração os diversos aspectos, né, os diversos contextos que aquela escola está inserida. E isso vale tanto para uma perspectiva individual, como vale para uma perspectiva coletiva. O contrário também vai acontecer, gente. Muitas escolas, quando eu comecei a trabalhar com avaliação em larga escala, quando a gente levava os resultados, né, porque são dados que a gente não divulga de todas as escolas, para não sair justamente esse ranqueamento, quando a gente vai apresentar aqui no Distrito Federal, quando nós vamos apresentar para a Regional de Ensino, olha, Regional de Ensino de Taguatinga, Ceilândia, vocês têm as escolas de Ceilândia, uma das maiores regionais, acho que tem mais de 100 escolas sobre o bojo ali da Regional de Ceilândia. Nós chegamos lá com os dados e mostramos as metas que não tem. Quando a gente chega nas escolas e apresentamos isso para os professores, e que aquelas escolas que não alcançam as metas ou que têm os dados reduzidos, né, de um ano para o outro, os professores começam a contestar. Não, mas a minha nota foi ruim porque a minha escola não possui biblioteca. A minha nota foi ruim da nossa escola porque não tem laboratório de robótica. Porque não tem sala de informática. Porque não tem espaços suficientes para, né? Ou porque nós temos professores que não fazem capacitação, enfim. Os resultados, né, ficam sendo justificados pelos professores por conta das estruturas, e o que o Ministério da Educação e nem a própria Secretaria de Educação vão conseguir dizer se é verdade ou não, porque eles não fazem essa análise de contextos, né, onde as escolas estão inseridas. Então, essa fala dos profissionais da educação, né, de que não alcançou os dados por conta de ausência de infraestrutura, por conta de investimento disso, por conta de investimento daquilo, se torna uma fala verdadeira a partir do momento que eu não tenho dados para contrapor o que eles estão dizendo. E aqui no Distrito Federal, o que nós fizemos? Né? Nós criamos um sistema permanente de avaliação em que nós puxamos esses dados contextuais. Né? Nós criamos aqui as avaliações de português e matemática, né, da mesma forma que o SAEB
construir o sistema deles. Só que, para além disso, além da nós aferirmos, né, se os estudantes, né, alcançaram as competências e habilidades necessárias para um componente curricular, sei lá, português e matemática, nós queríamos também entender como que o estudante avaliava seus professores, como os professores avaliavam seus estudantes, e como os gestores avaliavam seus professores, e como os professores avaliavam seus gestores. É uma avaliação 360 graus, aí acho que o Davidson deve entender muito disso aí, né? Os skills, né? Esses indicadores de qualidade que nós tantos falamos. E aí, o que nós fizemos? Nós cruzamos os nossos dados para entendermos se os estudantes, por exemplo, que não alcançaram a meta, se eram estudantes que estavam numa região econômica mais favorecida, se eles possuíam biblioteca, se eles possuíam transporte escolar, se nós tínhamos rotatividade muito grande de profissionais da educação. E aí, por incrível que pareça, nós quebramos vários paradigmas quando a gente contrapôs isso aí. Aqueles professores que diziam, não, nossa nota é baixa, porque a gente não tem laboratório de informática, porque a gente não tem internet, porque a gente não tem, né, um monte de recursos, né, pedagógicos necessários, que eles justificavam a partir dessa fala, nós desconstruímos porque pegamos escola, por exemplo, no Distrito Federal, da zona rural, que não tem acesso à internet, quando tem é a rádio, quando chove não funciona, que não possui biblioteca, que tem problemas com o transporte escolar em virtude da sua localidade, né, por falta de asfalto, com notas que foram quase que o dobro, né, daquela escola que está no grande centro urbano, sei lá, no plano piloto, que tem laboratório de informática, que tem data show que foi doado por deputado, sei das quantas, né, em todas as salas, que tem televisão em todas as salas, né, tem até sala de robótica, né, e não conseguiu alcançar a meta, ao contrário, caiu a meta, né, dentro do processo avaliativo. E aí são paradigmas que a gente vai quebrando, né, a partir do conhecimento científico que a gente vai construindo, e de uma lógica de raciocínio que a gente consegue entender que a avaliação dentro das metodologias ativas, né, seja ela quando nós estamos tratando de um pequeno grupo, né, no contexto escolar, ou se estamos tratando de uma avaliação em larga escala, né, numa perspectiva muito maior, quando a gente coloca o sujeito também, como sujeito ativo do processo avaliativo, dele se entender, dele fazer a análise de outros contextos a partir da perspectiva em que ele também está sendo avaliado, traz aí o grande diferencial do que nós falamos da educação tradicional para a educação que a gente chama progressista, né, numa perspectiva dessa alteração de valores, né? O professor que a gente sempre teve, que ainda alguns espaços escolares, né, trabalham dessa forma, que ainda profissionais de educação pensam nessa perspectiva, do professor ser o grande detentor do conhecimento e os estudantes serem meros, né, desprovidos de conhecimento, né? Então, essa quebra de paradigma, e isso não é uma teoria trazida por um pedagogo, por algo disso, isso já está quebrado pela questão tanto conceitual, filosófica do processo, como também do processo biológico, né? A neurociência já provou isso, a psicanálise já provou isso, a psicologia já provou isso, a Jaqueline pode falar disso, né, melhor do que eu, que é psicóloga aí, né, que todo esse processo, né, de aprendizagem, quando o sujeito é ativo dentro desse processo, o processo de cognição ela é muito mais eficiente e eficaz, né, Jaqueline? Acredito, né, que até no processo de ensino-aprendizagem, você pode falar até melhor do que eu, tem aquelas etapas, né? Primeiro eu vejo a parte teórica, depois eu exercito, depois eu ensino, né? Porque quando eu ensino, eu estou ali também aprendendo, fixando, né, o processo, né, construído ali, né, cognitivamente. Bom, eu falo demais, né, gente? Ingrid, vamos lá, tem como você se apresentar? Fala um pouquinho de você. Olá, pessoal, boa noite. Eu atuo na área pública, né? Eu sou professora de escola pública aqui no Goiás, mas a minha experiência ainda não é tão grande por conta que a minha primeira experiência de trabalho, na verdade, foi em escola de cursos, né? Eu sou formada em letras em inglês, então a minha primeira experiência foi com os alunos de cursinho, então é uma experiência totalmente diferente das escolas públicas. E aí, atualmente, eu trabalho na escola pública militar aqui no Goiás, então é um outro universo. Tive contato, né, na minha formação com metodologias ativas, mas eu fiz a minha faculdade no período de pandemia, no qual tudo foi feito no processo tecnológico, no qual a gente não teve
é o período de estágio presencialmente nas escolas. Então, além da formação do professor ainda ser muito teórica, né, a minha foi um pouco mais pelo fato de não ter essa oportunidade de vivenciar as experiências, o estágio. Então, esse meu primeiro ano atuando na escola, ela está servindo justamente para adaptar as teorias, as formas que eu aprendi, aplicando isso na realidade, no contexto dos alunos. Então, o contato que eu tive, ele foi um pouco limitado, teoricamente, mas é algo que a gente já consegue ver, apesar de tudo, da minha escola ter recursos digitais, ter tecnologias, a educação ainda é muito tradicional. Então, não há ainda um espaço que favoreça metodologias que sejam inovadoras, porque lá ainda é muito conservador, mas nós, professores, logicamente, temos a autonomia de inserir, de trazer, mas não é algo no qual a escola ainda esteja tão atuante. Né? Eu estou um pouco nervosa. Mas, enfim, pessoal, é isso. Sou formada na área de letras em inglês. Atuei primeiramente em colégio ou em escola de cursos e atualmente estou atuando na rede pública de ensino. E assim como foram citados por todos aqui, é uma experiência bastante diferente. Adaptar-se à realidade do local onde eu trabalho é uma escola carente, né? Então, assim, a gente tem que fazer todo um jogo de adaptação para que a gente possa levar o melhor para os alunos, promovendo o protagonismo, né? Para que ele possa perceber que ele é o agente da própria educação, ele que nós estamos ali como mediadores para que possa ajudar ele a atingir os objetivos. Então, tem sido desafiador, mas vale a pena, com certeza. É. A sua escola, você falou que ela é militar ou é militarizada? Militarizada, né? Ah, Ela era cívico-militar, aham. inicialmente. Na verdade, ela era o CAIC, originalmente, as escolas Uhum. CAIC. E era a escola problema da cidade. Ninguém queria trabalhar ou estudar lá, porque era sempre cheio de muita confusão. Aí foi selecionada para fazer parte do projeto das escolas cívico-militares. Uhum. E aí, somente o ano passado que ela se tornou escola CPMG, né? Aham. Que realmente, nesse sentido militar. E está sendo uma adaptação maior ainda, porque o professor junto aos militares, tem umas intercorrências, então, assim, Hum. é um pouquinho complicado fazer todo esse jogo de cintura, É. honestamente. Não, eu sei, aqui em Brasília nós passamos pelo mesmo processo de. E detalhe, né? Eu que estava à frente desse processo. Então, foi bem na época que eu fui subsecretário que o Ibanez aqui no Distrito Federal resolveu abraçar essa causa. E aí, como eu era, galera, como eu sou servidor da Secretaria de Educação concursado, você sabe, acho que a Jaqueline sabe disso. Para nós que somos o servidor e assumimos cargos, né, comissionário, ainda mais, por exemplo, subsecretário, que é um cargo político, né? Geralmente subsecretário que assume é o parceiro do secretário, é o amigo, não sei o quê. Eu caí assim de paraquedas, gente. Não foi assim, eu não conheci o secretário, não foi nada político. Eu digo que quando eu estava como subsecretário, eu estava na hora certa, no momento certo, não sei se foi certo ou se foi errado. Mas que, assim, não tinha quem para assumir a subsecretaria, tava uma bagunça, e aí aí me perguntaram se eu queria, eu fui. Topei. Mas foi mais ou menos nesse contexto, nada de político. E aí é mais complicado para nós, quando nós falamos de servidor assumir esses cargos, porque a gente fica ali, né, Jaqueline? Assim, a galera vai, né, some, que não tem vínculo com o serviço público, acabou o mandato, acabou não sei o quê, mas nós servidores continuamos ali, nós, né, vamos responder com mais facilidade as coisas por sermos agente público.
E aí, Ingrid, eu participei aqui também no Distrito Federal da escolha, aqui na estrutural também nós tínhamos, eles escolheram realmente, aqui no Distrito Federal, a política de escolha foi essa, escolher escolas mais em situações de vulnerabilidade, tanto econômica como né, de questões sociais, de violência, enfim, e também de população e questão de reprovação dentro da escola, né? Mas mais especificamente aquelas escolas com o maior número de criminalidade ali na região. E aqui escolheram algumas. Aí como é que era feito o processo aqui? A gente foi lá na escola, abriu, né, a audiência pública, aí a comunidade, os pais vieram, os estudantes vieram, né, e votaram. Quem queria, quem não queria, e aí quem ganhava a eleição lá foram as escolas escolhidas lá para serem cívico-militar. E realmente está esse choque, inclusive aqui em Brasília, recentemente uma colega nossa da Secretaria de Educação escreveu a dissertação dela de mestrado, acho que ela defendeu no começo do ano, que traz desses exemplos da experiência do relato como professora dentro de uma escola cívico-militar. É bem contraditório, né? Porque assim, e aí dentro da estrutura rígida, né, do que é o processo de ensino-aprendizagem dos militares, né, que tem aquela questão da hierarquia, tem a questão dos valores, tem a questão da ética, né, todo aquele processo diferenciado. Quando a gente fala de metodologias ativas, é bem complicado para eles entenderem isso, porque eles não estão acostumados com esse processo de permitir que, por exemplo, o cabo, o soldado do processo de formação, tenha ali uma opinião, né, dentro do processo. Isso, né, não se trabalha dessa forma. O que vai justamente de desencontro que a metodologia exige, como você mesmo falou, colocar o estudante como protagonismo. Mas entra em choque justamente nisso, né, Ingrid? Talvez no seu espaço escolar e os espaços que tem essa contradição, porque a gente está falando de aspectos históricos culturais, né? Processo de ensino-aprendizagem. A gente nunca vai ter essa diferenciação, gente, já de Vygotsky, que já traz muito essa perspectiva, né? Que nós somos aquilo, o meio que nós estamos inseridos, né? Ele faz dessa análise histórico-cultural que vai criar nossa identidade, a questão da alteridade, né? Que é como nós nos percebemos diante de outros, né? Determinados grupos ou pessoas. E aí traz muito essa questão das metodologias ativas dentro, né, dessa estrutura de uma escola que tem ali, a princípio, uma gestão que é subdividida, em que uma acredita no progresso, né, em que o aluno é protagonista, que ele pode ter voz, que e aquela outra, né, que fala que não, que quem tem voz é quem tem mais força, que, né, existe a hierarquia que precisa ser respeitado, papá, e aí entra nesse choque, nesse conflito, que não dá para dialogar com as metodologias ativas, porque às vezes quem está desse lado, né, do pensamento educacional tradicionalista, de hierarquização, de respeito, que o estudante não tem voz, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem, não vai ter bons olhos, né, para utilizá-la dentro do processo de metodologias ativas. E exatamente isso. Não é, Ingrid? Desculpa, professor. Não, mas e a gente ainda tem disso. Vocês devem ter passado isso em algum momento da vida de vocês, e quem fazia mais isso conosco eram os professores aqueles mais, né, desbravados, o professor de história, o professor de artes, né, que eram os mais loucão, né, os porra louca e tal, que aí quando ele fala assim, vamos sair da sala de aula, vamos ter aula agora lá no jardim, vamos ter aula na praça, né, que tinha, né, e a direção achava aquilo um absurdo, que não sei o que. Vocês já tiveram algum professor doido, crazy desse jeito? Ou ele falava assim, não vai ter, quando eu falava, menino como o professor falava assim, não vai ter prova. Todo mundo falava assim, o quê? Esse professor não quer trabalhar, esse professor não sei o quê, né? Ah, não sei o quê. Olha lá, o professor só dá seminário, o professor só fica mandando a gente discutir, toda vez é esse negócio. Né? E aí o cara já estava ali tentando colocar um sujeito, né, dentro desse processo, mas tem toda uma estrutura hierárquica, organizacional, né, e cultural dentro do processo que a gente precisa quebrando, né? Essas casinhas, né, essas caixinhas, né, que é justamente aí que quando a gente pega a teoria, até o próprio Paulo Freire, quando ele escreve lá, né, educação bancária, né, que a educação tradicional, o que ela faz com a gente? Ah, não, eu pego ali a caixinha de matemática, abro, vem o professor de matemática e joga o conhecimento aqui, fecha a caixinha, vem a de português, né, chamando isso de educação bancária, como se essas caixinhas não pudessem conversar entre si, né? Que é aí que a gente começa, então, a discutir sobre o que nós chamamos de interdisciplinariedade, transdisciplinariedade, multidisciplinariedade, né? Que é justamente ampliar os horizontes para esse diálogo, né? Mais orgânico do processo de ensino-aprendizagem. E é isso que a Ingrid trouxe para a gente. É difícil ter esse diálogo, ter essa perspectiva, e a gente desconstruir de nós mesmos, né? Isso que nos foi imposto, né? De uma educação que nós, né, o tempo todo, nós não somos capazes, né, até de nos autoavaliar, né? Aposto que vocês, se não, mas a maioria de nós sim, quando a gente está no processo, né, de avaliação e a gente, né,
com certeza passou por isso na educação básica, quando esse mesmo professor crazy virava para vocês e falava assim: Jaqueline, Deidson, Ingrid e Nicole, não vai ter prova, eu quero que vocês dêem uma nota para vocês de 0 a 10. A gente ficava, né, tô desconfortável. Professor, eu não sei não, né? Aí até... Total, sempre assim. Né, Nicole? Aí, né, fica todo desconfortável, aí não quer ser humilde, né? Aí tem aquele que se autoavalia humildemente, né? Não, eu vou me dar 8, porque eu faltei semana passada, aí eu acho que, né, por conta disso, acho que eu vou me dar 8. Aí tem aqueles, né, que já são assim, eu vou me dar 10 mesmo. E geralmente aqueles mais bagunceiros, né, aqueles mais porra louca de aluno que sentava lá atrás, fundão, né? Aquele crazy que faltava tudo, não sei o quê. Aí ele chega, maior cara de pau, e fala assim, eu me dou 10, que eu acho que eu mereço 10, maior, né, tranquilidão. E aí a menininha toda que tá lá, né, todo dia entregou os trabalhos, tudo bem feito, sei o quê. Eu acho que eu vou me dar 9,8, porque eu não acho que nenhum ser humano mereça tanto, né, não sei o quê. Então a gente vai pegando, quando a gente fala de autoavaliação, né, que é um dos principais instrumentos utilizados nessas metodologias ativas, para se avaliar o sujeito, né? Porque ele precisa se avaliar, se ele é o protagonista do processo de aprendizagem, e nós estamos aqui como, né, mentores, orientadores, articuladores desse processo, né, dando os direcionamentos, essa autoavaliação se faz necessária para ele saber como foi o processo dele, né? E ele pensar em cada etapa, em cada mecanismo, né? Então isso é muito importante, e a gente não foi acostumado a isso, né? A gente não foi acostumado a nos autoavaliar, a nos... né? Parece que sempre, não sei se vocês têm essa perspectiva, né? Parece que na maioria das vezes dentro do nosso processo educacional sempre foi um processo árduo em que a gente, né, como se fosse algo que a gente precisava estar sempre comparando um com o outro, comparando, né, o nosso grupo com outros, comparando, né? A gente vive constantemente comparando um com o outro, né? Fazendo essa comparação e avaliando. E a gente avalia também o tempo todo, né? Nós dormimos e acordando avaliando. Nós dormimos, né, pensando no dia seguinte, como é que vai ser minha agenda, como é que não sei o quê. E aí essa avaliação ela acontece de forma constante, né? E dentro desse processo em que nós planejamos e avaliamos constantemente, percursos não vão seguir, não vão ser, a gente não vai conseguir seguir a risca, né? Haverá um tropeço. E a ideia das metodologias ativas é justamente essa. É como, gente, eu gosto de usar essa analogia. É como se nós trouxéssemos para o processo de ensino-aprendizagem o nosso dia a dia. É como a gente acordar e dormir pensando, né, como vai ser o nosso dia, planejando o nosso dia e sabendo que, né, apesar de no dia anterior ter, antes de dormir, planejado que eu tinha que acordar às 8 da manhã, que eu iria usar aquela roupa que eu já deixei separada, que eu vou tomar café da manhã, que eu vou pegar um transporte, chegar no trabalho eu vou fazer tais e tais atividades, vou almoçar, saio do trabalho, vou para a academia, eu venho assistir uma aula de pós-graduação na segunda-feira, sendo na segunda-feira com o professor Cláudio, né, nesse ciclo, e logo em seguida eu vou dormir para eu planejar, né? Só que durante todo esse planejamento que você fez no dia anterior, várias coisas podem acontecer no meio desse percurso. Jaqueline planejou acordar às 8, mas o celular dela, sei lá, pode ter dado uma pane, esquecido de carregar ela, acordar às 8h15, né, acordar atrasada. No meio do percurso, o Davidson que tinha planejado ir de ônibus, né, para economizar gasolina naquele dia, tal, não sei o quê, o ônibus quebra no meio do percurso e ele não consegue seguir com o planejamento, né? A Ingrid pensou em ir para a academia, mas quando chega na academia, esqueceu o tênis. E esses percursos que nós temos no nosso cotidiano, vocês conseguem perceber esse, né, que a gente vai adequando, dando jeito, dando forma para a gente alcançar o objetivo final, que é terminar o dia sabendo que eu tomei café da manhã, acordei, tomei café da manhã, trabalhei, fui para academia, e estou aqui, assisti a aula, estou aqui, beleza, deu tudo certo. Não saiu como eu planejei, mas saiu, né? Deu uns erros aqui, porque, por exemplo, o ônibus ter quebrado não foi culpa do Davis, né? A Ingrid ter esquecido o tênis foi culpa dela, mas sei lá, né? Aconteceu de forma aleatória, né? Não foi proposital. Então, isso que a gente vai construir no nosso dia a dia é uma perspectiva que nós precisamos ter como docentes, quando a gente pensa no processo de ensino-aprendizagem, de trazer um olhar também para que isso, dentro do processo pedagógico, né? E que o estudante, por ser o protagonista, né, do seu processo, naquilo que ele está pesquisando, naquilo que ele está estudando, ele consiga ali saber que durante o percurso irá ter percalços, irá, né, ter algumas falhas, mas que ao final a gente vai ver ali se ele conseguir alcançar ou não, né, os objetivos. E está tudo bem. E a ideia desse está tudo bem, que é uma outra desconstrução que precisamos fazer
né, dentro do processo de ensino-aprendizagem, que é justamente quando a gente fala, galera, de inteligência emocional. Você percebe que quando a gente fala de metodologias ativas, nós estamos trabalhando com competências e habilidades diversas com o sujeito? Quando a gente fala de metodologias ativas, utilizando, por exemplo, o método de trabalhos e projetos, né? Projetos interdisciplinares, que senão a gente vai ter que criar um projeto interdisciplinar, né? Quando a gente traz esse olhar de colocar a mão na massa dentro do processo de ensino-aprendizagem, dele entender que esse mecanismo, né, de produção do que se possa fazer, do que se possa alcançar a partir da dedicação que ele está ali colocando no fazer, e nós como profissionais pensar nessa perspectiva da intencionalidade, do fazer pedagógico, traz aí dentro das metodologias ativas esse movimento, né, que alguns chamam de dialética, né, dentro do processo, em que o estudante vai perceber o seu percurso e vai perceber, né, onde foi suas falhas, onde foi suas, né, suas potencialidades também, e que ao final do processo, essa avaliação, né, essa constante avaliação que se é feita, né, traga ali para verificar se ele conseguiu ter a competência e habilidades necessárias para alcançar. E quando a gente faz toda essa movimentação, e geralmente a gente está trabalhando, quando a gente fala de metodologias ativas, é trabalho em grupo, é projeto, resolução de uma situação, problema, utilizando ferramentas tecnológicas digitais, existem N possibilidades. E aí, quando a gente faz isso, a gente está trabalhando, por exemplo, a questão da empatia, né? Quando estão trabalhando em grupo, nós estamos trabalhando a questão da inteligência emocional, a questão da inclusão, a questão do respeito, da diversidade, da pluralidade. Tudo isso é trabalhado dentro das metodologias ativas, né? Porque esse contato, né, que se tem, essas habilidades e competências são inerentes dentro desse processo, né? E aí vem essa construção, né, do sujeito ativo dentro desse processo, tendo aí, construindo habilidades e competências que até então, e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, que até então nós, dentro da educação brasileira, nós não tínhamos uma prerrogativa para onde nós estávamos indo, né? Antes, agora talvez, não sei se vocês já ouviram falar da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. A gente vai falar um pouquinho dela e vai trazer um pouco dessas perspectivas, desse olhar, dessas habilidades e dessas competências necessárias e como que isso se dá dentro de um contexto social, né? A intencionalidade disso dentro de um processo de aprendizagem, um processo até mesmo político, né? De escolhas, porque nós não tínhamos, né, até então a educação brasileira, desde a LDB 9394, lá da década de 90, de 1996, não dava um horizonte para a educação brasileira de que nós queríamos construir com a nossa educação, né? Temos lá na nossa Constituição dizendo que a definição da educação para a sociedade brasileira é formar cidadãos com pleno exercício da cidadania, né, e preparados para o mundo do trabalho. E aí, se a gente pega, né, o que é cidadania? O que é trabalho? Né? Quais são as habilidades e competências para se viver em cidadania? Quais são as habilidades e competências para estar preparado para o mundo do trabalho? Né? As habilidades e competências para o mundo do trabalho, quando a Constituição foi promulgada lá no finalzinho da década de 80, né, são as mesmas habilidades e competências necessárias para as pessoas terem hoje para inserir no mercado de trabalho? As habilidades e competências para a gente exercer a cidadania, né, numa perspectiva democrática, como diz lá a nossa Constituição. Quais são as habilidades e competências para se exercer a cidadania hoje? Né? São as mesmas, por exemplo, da década de 90? Né, pegando exemplos aí de movimentos que têm surgido com maior, né, veemência na sociedade, com a difusão aí, com o surgimento da era da informação, né, da era digital, surgimento da internet. Né, os pequenos movimentos, movimento LGBTQIA+, movimento das feministas, né, movimento dos povos indígenas, né, povos indígenas não, os povos originários, movimento preto, né, da população preta. Isso tudo, né, se vai constituindo dentro da evolução da sociedade, mas que habilidades e competências necessárias para um determinado período, e ela é orgânica. Então, não posso, né, essas habilidades e competências que nós precisamos hoje para exercer a cidadania, ela possui maior visibilidade, está tendo maior aderência a outros aspectos, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, né, pensando nessas perspectivas.
Então, quando a gente tem esse olhar, né, dentro do que é, né, do que podemos exercer sobre as metodologias ativas, do que ela pode ser direcionada, até trabalhada numa perspectiva muito mais ampla, né, e traz muito mais questões do que simplesmente eu chegar numa sala de aula, como eu estava dizendo anteriormente, pegar um livro didático e colocar dentro de um tablet e pedir que o aluno só utilize aquele tablet para poder fazer a leitura do livro. Isso não é uma metodologia ativas, né? E aí é muito disso que as escolas se revertem, né? Desse véu da falsidade, de dizer que vende para a população, vende para a sociedade, nossa escola é uma escola inovadora e todos os nossos professores utilizam de metodologias ativas, né? Temos recursos tecnológicos, papá, né? E aí esse recurso tecnológico, né? A sala de aula tem uma lousa, todas as salas de aula têm lousas digitais, né? Como se o simples fato de ter a lousa digital e o professor utilizando ela lá sozinho, e ele utilizando, né, apenas para escrever naquela lousa que tem N recursos, né, que os estudantes poderiam estar, né, utilizando, não se faz, não quer dizer que a escola tenha metodologias ativas, né? E a gente tem muito disso, né? Ainda temos muito disso, né? Principalmente quando nós estamos incluindo as tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem. Se vocês pegarem muitas escolas públicas ainda aqui, seja em Brasília, seja em Goiânia, boa parte delas possuem laboratórios de informática. Mas geralmente esses laboratórios de informática ficam fechados porque os professores, o diretor, tal, não sei o que, tem medo de que os estudantes quebrem, né, os computadores, né? Então eles preferem deixar fechado do que deixar aberto para qualquer um utilizar. Tem que ter um professor específico para utilizar, então a gente passa muito ainda por esse medo, né, da utilização dos recursos tecnológicos, do fazer, né, perfazer pedagógico, com medo da utilização desses recursos, né, pelos estudantes, que na maioria das vezes, né, eles dão um banho aí para a gente na utilização dessas tecnologias. Sim, aí nessa questão, professor, também é colocado assim, como que foi feita essa transição, né, em relação à educação com a tecnologia. Então, a gente tem os recursos digitais nas escolas, mas como é que está sendo feito esse processo no qual integrar os professores a essas tecnologias, incentivar eles a utilizarem de modo diferente em suas aulas? Por exemplo, na escola em que eu atuo, há um quadro digital, mas uma pessoa da escola fez o curso para aprender e essa pessoa que fez o curso voltou, que no caso era o então coordenador, voltou desse curso, não ensinou para os professores, não teve um incentivo ao uso, então ele ficou parado por ali 1 ano e pouquinho, que ficou parado esse quadro digital, porque uma pessoa fez o curso, não incentivou os professores com metodologias tradicionais, sem também vontade de atualização, até porque, como você falou, é sempre colocado dificuldades e empecilhos, né? No caso também a internet não é boa, então assim, os professores acabam se desgastando e não querendo incluir na sua prática pedagógica por esses fatores que acabam atrapalhando o uso, né, das tecnologias. Então, falta ainda também na formação do professor incluir isso como uma maneira de mostrar que há como fazer educação e tecnologia, não apenas replicar o que era feito tradicionalmente na tecnologia, né? Não apenas passar um slide, por exemplo, com as informações que você ia passar no quadro, só que em slide. Ou a proposta continua a mesma, não há uma interação, não há um projeto, algo que o aluno desperte como ele ou a gente, então ele não pode mexer, né? Quem pode mexer é somente o professor, que vai ligar lá o equipamento, que vai manusear. O aluno só vai receber informação daquele recurso tecnológico. Então, assim, o professor não recebe essa formação tecnológica, e aí, como ele não tem, ele também não consegue passar essa formação para o aluno. Por exemplo, o aluno manusear o data show, por exemplo, o aluno utilizar um recurso digital que tem na escola,
na questão também do colégio militar, por exemplo, a minha aula seria com o uso do celular, porque sou professora de inglês e às vezes eu quero que os alunos baixem um dicionário, alguma coisa, e quando eu fui falar isso para os meus alunos hoje, eles falaram: não, o capitão, que é o diretor, além de diretor é capitão, né, da Polícia Militar, não autorizou o uso de celular, mesmo se o professor falar que vai usar para as aulas. Ó. Então, não pode, mesmo que seja do professor, porque eles estão sendo uma turma que não estão correspondendo, então eles não podem utilizar nenhum recurso como castigo. Então, assim, é algo que limita muito também o professor. Então, a cultura no qual a escola está inserida, né, o ambiente no qual está inserido, vai influenciar também como é que vai ser essas metodologias ativas na escola, como é que elas são vistas no ambiente escolar pelos outros professores. É predominantemente professores mais antigos ou professores mais novos, que têm ideias diferentes? Como são vistas as novas ideias? Foi sugerido a gente utilizar o Google Forms para fazer algumas atividades, mas não aceitaram, tem que ser tudo manual, tudo corrigido manualmente. Então, assim, fica complicado de como, né, em algumas escolas, nem são todos os professores que têm essa liberdade de exercer uma nova metodologia, uma metodologia inovadora. Igual antigamente, né, o professor que fazia algo diferente, às vezes não era bem visto pela coordenação. E hoje, até hoje, ainda há esse tipo de comportamento nas escolas. Nem todas as escolas ainda estão abertas ao novo, abertas a receber novas formas de ensinar, sem querer abrir os horizontes, né? Exatamente, Ingrid. É o velho paradigma, né? Aquele trocadilho que nós fazemos, que é uma da. Quando a gente pega uma instituição, né? A única instituição que ainda é muito parecida com a idade medieval é a educacional, né? Você pega ali a sala de aula da Idade Média e a sala de aula de hoje, é a mesma coisa, né? A estrutura é a mesma. Os estudantes ali sentados em fileirinha, todo bonitinho, olhando um para a nuca do outro, né? O professor ali em cima com aquele quadro negro, né? Que agora é quadro branco, né? É sempre dentro dessa perspectiva. E quebrar isso, que é algo milenar, né? A gente quebrar algo que é milenar, a gente não está falando de. E é uma estrutura que ainda tem uma relação de poder. É importante a gente ter isso em mente, e isso é muito importante para nós, quando nós resolvemos a trabalhar com educação, e aí vocês devem ouvir falar muito, que é a galera da licenciatura, né, quem é mesmo aí já do chão da escola, a Ingrid que está vivenciando isso aí, deve ouvir falar muito dessa questão da consciência de classe, né, consciência de classe numa perspectiva profissional, assim como nós professores têm, os advogados têm a consciência de classe deles, os policiais, os médicos, e quando a gente fala dessa questão de consciência de classe, né, a gente percebe que a estrutura da educação, ela envolve um arcabouço de poder, né? Isso a gente precisa ter isso muito claro, é poder, né? Quem tem o domínio, né, sobre a educação, tá ali, tem fortes, né? Tem uma forte estrutura social nas suas mãos que vai movimentar a sociedade da forma como ele queira. Entretanto, sabemos disso, a gente vivenciou isso, temos vivenciado isso, né, socialmente, politicamente, as questões ideológicas, né, relacionadas à política, né, a questão, né, do papel do professor né, e dizendo como o professor deveria agir em sala de aula, aquela questão de não falar de política no contexto, né, e é até complicado, né, a gente não falar de política dentro do espaço escolar, né, mas enfim. Mas é óbvio também que existem professores que trazem muito uma perspectiva ideológica dentro do processo. Não vamos tirar isso também do contexto que existe sim. Mas dentro do processo de falar que não se pode falar de política, né, quando estamos falando de educação, fazendo educação, é impossível até porque a própria lei diz que o papel da educação é um papel político dentro da sociedade brasileira. Né, e ela deve ocorrer de forma democrática. Então, o político, quando nós tratamos dentro dos espaços escolares, é numa perspectiva de que todos participem ali das escolhas do processo de ensino-aprendizagem, desse contexto
do que se fala de gestão democrática. E aí, quando a gente tem essa questão, né, de trazer à tona, né, a utilização das ferramentas, né, e esse processo de construção das ferramentas, né, do papel docente dentro dessa perspectiva, e o fazer pedagógico dentro de uma perspectiva, estrutura, que eu posso dizer, sociocultural. Eu vou dar um exemplo, Ingrid, que você trouxe aí. Eu acho que você já deve ter passado isso em algum momento da vida de vocês, a Jaqueline, quando estava no serviço público, o Davidson, quando chegou aí, né, como jornalista, trabalhando no processo de comunicação, quando a gente começa dentro de um espaço novo. E a gente chega muito, né, com vontade de apresentar, né, ideias novas, na perspectiva, né, de trazer uma forma diferenciada de se trabalhar o processo de ensino-aprendizagem, ou de trabalhar um determinado fluxo que uma empresa segue, enfim. Geralmente a gente escuta, né, das pessoas que já estão ali a maior parte de tempo, né, estão ali há muito mais tempo do que nós, jogando um balde de água fria e dizer, olha, baixa sua bola, porque você está chegando com esse fogo todo agora, né, você não sabe como é que as coisas funcionam, então você vai ver, daqui a 3 meses você não vai estar com essa empolgação toda não, porque isso acontece muito nesses espaços escolares, né, quando a gente muda de uma escola para outra, principalmente na rede pública de ensino. A gente recebe muito esse banho, né, de água fria de profissionais que já está ali naquela escola há 15, 20 anos, né? Lá vem, né? Lá vem ele com as ideias, vai querer trazer data show, não sei o quê, dura uma semana. E aí vem esses, né? E quando a gente fala de metodologias ativas, a gente está trazendo aí também uma perspectiva que a gente precisa mudar determinados conceitos que vai além do nosso, que a gente precisa reconstruir, né? Porque nós não fomos ensinados, educados, né? A ter um processo tanto autoavaliativo, mas processo iniciativo, de busca de conhecimento, né? Detentores de conhecimento, né? Mas sempre num processo em que os outros estão inseridos, né? Como como é que é? Intermediador do processo de ensino-aprendizagem, mas uma fala muito mais superior do que os demais, né? Então, a gente tem dentro da perspectiva das metodologias ativas, esse olhar de estar sempre quebrando paradigmas constantemente dos espaços em que nós vamos inseri-la. Eu vou dar um exemplo para vocês. Primeira vez que eu fui dar aula na pós-graduação no CEUB, foi no meio da pandemia. Era uma turma assim, multidisciplinar, que eu tinha alunos de gestão de negócio, alunos de TI, alunos da área da educação e os alunos da área de psicologia. Tudo misturado. A turma tinha mais de 300 estudantes aqui na sala, né, de pós-graduação. A disciplina que eu estava dando era Design Thinking. Desde você conhece bem, né? Design Thinking, né? As fases lá que a gente fala, né? A cocriação, aí tem o brief, tem o brainstorm, tem todas as etapas que devam ser seguidas, que é um dos métodos que a gente utiliza muito quando a gente está fazendo metodologias ativas. E uma das perspectivas do Design Thinking é justamente a gente trabalhar com pessoas múltiplas, das mais áreas diversas, né? É como, por exemplo, a gente tem uma escola, a gente tem um problema na escola, né? Eu vou te chamar, criar um grupo, desde o diretor da escola até o pessoal dos serviços gerais, né? O pessoal que nem está dentro da escola, um pai de aluno, vou criar um grupo e a gente vai debater e construir soluções para um determinado problema ali. Design Thinking exige isso, né? Essa multidisciplinaridade, esses vários horários, sem distinção, né, de competências, de habilidades, né, socioeconômica, cultural, né, intelectual. Não importa isso, dentro do Design Thinking, a gente trabalhar com todos, que todos têm um olhar, né, dentro da perspectiva do problema ali que vai ser trabalhado. E aí, nessa pós-graduação, eu fiz isso. É uma galera, assim, aí tinha galera que era do Exército, uma turma só de militar e tal, e eu separei as turmas, fiz o sorteio e separei em subsalas aqui no Meet. E aí os estudantes começaram, e eu dei orientações, falei, olha, vocês vão fazer nessa fase isso e isso, passei as orientações, e aí os estudantes, né, vieram depois e sentiram muito nessa fala que nós tínhamos lá na educação básica, falaram assim, o professor só está enrolando, o professor não está dando as respostas, ele ainda nem falou o que é Design Thinking, nem deu o conceito ainda. O professor está pedindo só para a gente fazer as coisas e dar, né, os conceitos de graça para ele. E aí virou uma maior confusão, né? Eu voltei, aí eu tive que retroagir, né? Qual foi a minha retroação? Eu percebi que eles não sabiam o que eram metodologias ativas e eles nunca tinham trabalhado de forma multidisciplinar ou nunca, né, tinham entendido o conceito de metodologias ativas. E aí eu tive que voltei 2 casinhas, né, para trabalhar com eles as definições de metodologias ativas para depois voltar, né, reviver aquela separação das turmas ali
né, em grupos, para eles poderem entender. Aí eles entenderam o que era a lógica do processo. Quando a gente pensa, né, nessa perspectiva e a gente tem esse olhar, né, das metodologias ativas, e quando a gente já tem esse costume de trabalhar, colocar o sujeito, né, como protagonista do processo de ensino-aprendizagem, né, e a gente entra no loop tão automático, e quando a gente vai trabalhar isso com os estudantes, e se a gente, por isso que eu bato sempre na tecla, né, da questão do diagnóstico, é fundamental quando nós estamos trabalhando em metodologia ativa. Ou vamos utilizar, né, métodos ativos no processo de ensino-aprendizagem. É saber se há um conhecimento prévio desses estudantes e quais são as experiências que eles têm a partir do momento, né, dentro do seu processo, né, um longo processo, né, de aprendizagem, se eles já vivenciaram algo em que, como é que era esse processo, se eles assumiram o protagonismo, né, de um determinado, na maioria das vezes, e a gente sabe que na maioria das vezes os professores não trabalham dessa forma, é de forma estanque, né, as metodologias, é um trabalho, uma pesquisa, raramente, e de forma complementar do que a gente sempre tem, né, como um processo avaliativo, que é a famosa prova, os famosos exames, né, é um trabalho ali, alguma coisa assim, um trabalho em equipe. Geralmente, né, na educação básica, a gente tem até as disciplinas, a Ingrid deve fazer desse jeito, né, mas também tem a metodologia da escola. O professor dá um trabalho, uma prova, um trabalho, uma prova, né? Aí um seminário, não sei o quê, mas sempre tem a prova ali, né, para equilibrar ali o processo avaliativo. E muitas vezes a gente é obrigado a fazer isso porque faz parte do sistema metodológico dos estabelecimentos de ensino também. E aí a gente entra dentro dessa questão, né, das metodologias ativas, quando a gente tenta desconstruir, né, e trazer as questões das habilidades e competências dentro de espaços que a gente tem que ficar quebrando paradigmas e conceitos, né, do senso comum que já estão ali pré-estabelecidos dentro da nossa sociedade. Quebrar esses paradigmas é bem desafiador, né? Exatamente isso. Por exemplo, nós professores tínhamos um pouquinho mais de liberdade para como distribuir, né, como dividir as notas, em quais categorias. Agora mudou um pouquinho. Por exemplo, nós professores temos apenas 2 pontos para trabalhos, pesquisas e tudo. Na verdade, agora a prova vale 8 pontos. E o ponto do professor reduziu-se a isso. Então, a tendência que eu vejo, então já falo isso como um alerta para algum de vocês que queira atuar em escola militar, que é muito diferente o método de ensino. Então, o professor não tem esse protagonismo também, porque o protagonismo ele não é apenas do aluno, mas do professor, né? Ele precisa ter autonomia para poder desenvolver bem as suas práticas docentes com eles. Então, assim, eu vejo que está se limitando mais ainda o papel do professor. Então, a gente tem que analisar também, antes de mais nada, em qual escola você tem um objetivo, você se encaixaria trabalhar. Não é que a gente vá trabalhar em qualquer escola, por exemplo, passou em um concurso público, tem que analisar as possibilidades. Eu estou em um grupo que tem alguns professores perguntando, compensa ou não ir para uma escola militar? Ah, tem o fato de ser mais seguro, de ser mais organizado, teoricamente, mas tem os contrapontos também. O professor perde a autonomia, o aluno também. Então, é algo que você vai ter que perceber como a sua dinâmica de sala de aula vai se adaptar àquele ambiente, porque isso pode desmotivar o professor. Na matéria que nós tivemos sobre novas tecnologias na educação, foi justamente esse, falando de uma escola no qual os professores poderiam desenvolver uma autonomia e projetos com os alunos. É uma escola que todo professor teria o sonho de trabalhar, porque não é aquele método engessado, é algo que é inovador, que são metodologias realmente aplicadas na dinâmica de sala de aula. Então, é importante para quem pretende atuar nas escolas saber qual é o seu perfil e qual o perfil da escola que ele pretende atuar, porque desmotiva. Para falar a verdade, você, professor, tem uma visão do que é educação e escolher uma escola que tem uma visão totalmente diferente da qual você tem,
para a educação. Então, é algo a ser ponderado antes de escolher a escola que a gente vai trabalhar. Será que nessa escola eu vou ter a oportunidade de desenvolver metodologias ativas, uma educação inovadora? Será que o professor vai ter essa autonomia ou não? Então, tudo isso também faz parte para o nosso processo de lidar com as coisas, as inovações, as nossas metodologias, as nossas didáticas, como é que isso vai se desenvolver. De fato. Eu brinco assim, nós que estamos aqui nos mais diversos segmentos da área da educação, na área de educação e tecnologias, docência superior, orientação, quando nós já escolhemos a nossa primeira picada pela educação, né, independente do nível de ensino, se é educação básica ou educação superior, a gente já é meio doido, né, porque... E tem algumas pessoas, assim, na maioria das vezes, quando a gente está falando de metodologias ativas, isso é muito latente, é muito presente, porque para a gente utilizar as metodologias ativas, a gente precisa sim de espaços, como a Ingrid falou, a gente precisa de uma organização cultural, né, que nos apoie a fazer esse processo. Quando nós temos isso, o trabalho é mais árduo, né, e vida de professor sempre é desafios, né, a gente quebrando desafios o tempo todo, quando não é uma estrutura, né, da cultura organizacional da escola. São questões que extrapolam até o espaço escolar, questões, né, econômicas, né, onde a escola está inserida. A gente vai ter esses desafios, né, e dentro da própria metodologia ativa, quando nós pensamos na perspectiva de ter professores formados e professores capacitados, né, e a força e o exercício que se é fazer docência, né, de ser professor, seja de educação básica, nível superior, a gente tem que saber também que a gente vai trabalhar mais com as coisas que não deram certo do que com as coisas que vão dar certo. E por mais que a gente queira que dê certo, minimamente o que a gente precisa quando estamos trabalhando, né, colocando o sujeito, né, o estudante como sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem, é a gente ter uma perspectiva de planejamento de como eu vou executar o meu processo de ensino-aprendizagem. E o que eu quero que eles aprendam, né, e apreendam dentro do processo de ensino-aprendizagem. O que eles vão construir, o que eles vão reconstruir, né, os meus objetivos. E na maioria das vezes os objetivos não são alcançados, né, assim, a gente planeja, por isso que a gente fala que a vida de professor, a gente vive doente mentalmente, galera, é porque a gente planeja demais, virginiano eu acho que é o que mais sofre, tem algum virginiano aqui? É o que mais sofre, porque é organizado, não sei o que, planeja tudo direitinho, e aí no fazer pedagógico, lá no dia da sala de aula, eu passo o final de semana pensando o que eu vou dar para os meninos na segunda-feira, a semana toda, planejo tudo lindo, né? O pessoal que trabalha com educação infantil é que sofre mais, né? Que tem que fazer aqueles recursos didáticos, aí vai lá, né, o papel crepom, aí usa o TNT, usa não sei o que. E aí no final do processo a gente vê, cara, o que eu planejei a gente não alcancei, né? Os objetivos não foram alcançados, né? O que eu fiz de errado, né? O que não deu certo, o que pode ser melhorado, né? Ao passo também que vai acontecer muitas vezes da gente não conseguir planejar uma aula da forma como a gente queria, que os alunos vão extrapolar aquela temática que a gente está trabalhando naquela semana, que isso que é o maravilhoso também, acontece, essa mágica acontece, sabe? Do acontecer dentro do processo de ensino-aprendizagem na ausência de um planejamento. É raro, mas acontece. Não é raro não, acontece com boa frequência. Mas a educação é isso, né? E quando a gente fala de metodologias ativas, nós estamos ainda, né? Porque quando a gente fala de educação, quando a gente fala dessa relação professor e aluno, nós estamos falando de uma relação de poder, né? Por mais que a gente fale que não está intrínseca dentro da gente, está ali, né? O professor sempre foi o nosso, né, grande, né, que a gente tem admiração, que a gente, né, tiveram ou teve algum ou outro, né, que marcaram a nossa vida, tal, não sei o quê, ou aqueles que marcaram tanto para coisa boa como para coisa ruim, mas sempre tem essa figura. E a gente quebrar isso, né, esse lugar sagrado do professor, em que nós queremos estar ali, né, nesse lugar sagrado, que um dia pertenceu a alguém que a gente admirou tanto, quebrar isso, falar assim, olha, cara, você vai chegar aqui, mas você não é o detentor do conhecimento, não, você precisa passar essa responsabilidade, você tem que ensinar isso para o estudante, não é você, aliás, é o segundo, né, é o coadjuvante dentro do processo. Quebrar isso é quebrar paradigmas, né, quebrar dentro da gente. E além de quebrar dentro da gente, a gente tem que quebrar toda uma estrutura, né, que até mesmo o grupo que a gente vai trabalhar as metodologias ativas, a estrutura, né, organizacional, onde a gente vai executar as metodologias ativas,
E é quebra de paradigma, né? E quebra de paradigma e exigências de construir e reconstruir diversas habilidades e competências, né, para a gente alcançar o que realmente interessa para a educação, no nosso caso, brasileiro, ocidental, com a nossa visão de construção de país-nação, que é preparar para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho, né? É isso, galera. Então, ô, Jonathan, tudo bem? A gente tá... Aqui rolou uma mistura de apresentação, com informação, com, né, um diagnóstico, uma prévia. Na próxima aula, pessoal, na quarta-feira, boa noite, a gente vai entrar aí na parte mais conceitual das metodologias ativas, trazendo uma perspectiva até das, né, questões históricas e filosóficas da nossa educação, que é necessária para a gente entender, né, onde chegaram essas metodologias ativas aí dentro do nosso processo, né, da nossa estrutura curricular brasileira. Beleza? Dúvidas, sugestões, reclamações? Falo demais, né? Próxima vez eu vou falar menos. Falar demais, vocês falam assim, o professor tá falando demais, tá chato. Aí, tem que dar o feedback, viu? Vocês são sujeitos ativos aí do processo. Então, se estiver ruim, vocês têm que falar, ó, melhora aí, cara. Perfeito, professor. Só uma dúvida, o fórum de apresentação não está ativo ainda, né? Tá não? Não, tá. Não Deixa está eu ver. ativo lá o fórum de apresentação. Deixa eu até compartilhar aqui Não, com você. não tem nem a opção lá de clicar. Eu vou passar para o suporte. Amanhã já deve estar liberado para vocês, tá? Realmente Perfeito, não tá, não. perfeito. Não tem tipo nenhum comentário, tá desse jeito aí mesmo. Tá, eu vou falar com eles, tá bom? Perfeito. Então tá, jóia, gente. Até quarta-feira, viu? Um abraço, fique bem, boa aí, início de semana, e a gente vai se falando. Boa noite. Boa gente, noite. Qualquer dúvida que vocês tiverem, assim, ao longo do percurso, quiser mandar mensagem aí no fórum, fale com o professor, tá, ou mandar no privado, fique à vontade, tá bom? Maravilha. Tchau, tchau, gente. Até quarta. Beijão.